Muito bom dia, gente. Depois de 2 semanas aí de pausa, vamos retomar nossos estudos nessa manhã fria, né? Porém, com motivação aqui para a gente poder navegar um pouquinho mais pelas palavras aqui de Krishna. Então, vamos só recordar, a gente está aqui no início do capítulo 7, né? Então, como eu disse para vocês, todo esse sexteto que começa agora, esse sexteto que compreende o capítulo 6 até o 12, desculpa, capítulo 7 até o 12, ele tem o foco em descrever Bhakti Yoga, tá? Que a gente traduz como sendo o yoga devocional. Depois dos 6 primeiros capítulos, que tinham esse foco, né, em Karma e Jnana Yoga, que são respectivamente o yoga da ação e o yoga do conhecimento. Agora entra esse tema de Bhakti Yoga, né? O yoga da devoção. Importante destacar, dentro das considerações de Ramanuja, essa sequência ela não é aleatória, tá? Krishna apresenta esses yogas nessa ordem, porque existe uma progressão, de modo que Bhakti Yoga é considerado o cume do processo de yoga, tá? Porque aqueles dois primeiros yogas, o Karma e o Jnana, eles cumprem o propósito de dar à pessoa a realização de que ela é Atma, de que ela é Brahman, ou seja, existe a autorrealização espiritual da pessoa. E Bhakti Yoga cumpre um propósito que vai além, que é dar à pessoa a realização de Deus, o estado de comunhão e, portanto, o estado de realização da natureza de Deus. Existe essa distinção, tá, dentro da tradição do yoga entre a energia espiritual singular e a energia espiritual absoluta. Então, os dois primeiros yogas, eles nos levam à realização dessa energia espiritual singular. E Bhakti nos leva à realização dessa energia espiritual absoluta. Essa distinção ela está bem clara nas falas de Ramanuja, que é o comentarista da Bhagavad Gita, né, sob a ótica na qual estudamos aqui. E isso já aparece muito claro também no antecessor do Ramanuja, que foi um grande mestre chamado Yamuna. Tá? A gente está falando de mestres que viveram ali por volta do século 9 e 10 depois de Cristo. Tá? Eles foram os grandes comentaristas da Bhagavad Gita, e a gente pode dizer que eles são assim os grandes fundadores da tradição Vaishnava, né? Então, o que acontece? Nesse capítulo 7, Krishna ele inicia esse diálogo com Arjuna, oferecendo para o Arjuna, né, essa oportunidade de conhecê-lo, né? Krishna diz para Arjuna, né, porque você é meu amigo, né, e devoto, eu vou te mostrar a forma através da qual você pode me conhecer como eu sou. Então, o tema aqui é esse conhecimento a respeito da natureza de Deus. E aí, como eu expliquei para vocês, dentro da teologia védica, Deus, ele tem os dois aspectos, tá, que a gente está chamando de imanência e transcendência. Lembrando que o aspecto de imanência
diz respeito a Deus, ah, sendo a própria natureza manifesta que a gente experiencia, né? Então, Deus, nesse sentido, ele é a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço, o corpo de cada ser vivo, a natureza inteira ao nosso redor, né? Os planetas, todos os astros. Então, essa é a visão de Deus como um ser imanente. Todo esse universo manifesto, ele é, digamos assim, o corpo de Deus, né? E existe o aspecto transcendente, que é Deus como essa consciência, essa energia espiritual pura, invisível aos nossos sentidos, né? Imperceptível à nossa mente, que é a base, o fundamento de tudo. Então, Krishna, ele de uma forma muito explícita apresenta que já nesse início do capítulo, nesses versos que a gente percorreu, ele se apresenta como sendo esta Prakriti, a natureza material, o mundo manifesto. E ele se apresenta também como sendo o princípio espiritual que dá vida a todo esse mundo, a todo esse universo, né? E aí a gente parou justamente naquele momento em que Krishna ele se coloca como sendo aquele fio invisível que une todas as pérolas ou todas as joias, né, que compõem um colar. Ele traz essa analogia, né? Assim como um colar composto de joias, ele fica unido por um fio invisível. Da mesma forma, todos os seres e todas as coisas que se manifestam nesse mundo estão todos unidos por esse fio invisível que é Krishna, né? Que é Deus ou essa energia espiritual absoluta. Então, nós paramos justamente nesse verso, né? Eu diria para vocês que nesse verso em específico, Krishna destaca o aspecto transcendente, né? Porque ele diz que todas as coisas e todos os seres repousam nele, mas ele como sendo esse fio invisível, né? Esse ser imperceptível que está ali por detrás, na base de tudo. Os próximos versos que a gente vai estudar, tá? Hoje a gente vai ver praticamente 4 versos. Neles, Krishna se descreve enquanto a natureza das coisas que a gente percebe neste mundo, né? Então, são versos que vão enfatizar o aspecto imanente de Deus. E aí depois a gente vê esses versos, me ajudem a lembrar, tá? Eu estou meio esquecido esses últimos dias. Depois de viagem, a gente fica, na terminologia ayurvédica, a gente diz que a gente fica vateado, né? Fica muito ar na cabeça. Então não me deixem esquecer, no final da aula de hoje, a gente vai ouvir uma música, uma canção do Geraldo Azevedo. Ele compôs essa canção em cima justamente desses versos que a gente vai estudar hoje, ok? Então vamos aos versos. Solange, como está o tamanho do texto, tá bom? Eu tenho percebido na gravação que às vezes a minha tela, eu fico muito grande em relação ao texto. Podia diminuir um pouquinho e deixar o texto maior, né? Ok, É mais importante que as pessoas vejam o texto do que fiquem olhando para minha cara. Então, vamos aqui ao verso número 8, tá?
Então, o 7 foi esse em que Krishna diz que tudo repousa nele, né? Assim como as joias se fixam, né? Através de um fio compondo um colar. E aí, então, no verso 8, como eu disse, Krishna começa a se descrever como sendo essa própria natureza que a gente experiencia. Então, primeiramente, ele evoca aqui o fato dele ser o sabor da água. Tá? Então, ele diz assim, né? Eu sou o sabor na água, ó Arjuna. E aqui a gente pode ir com calma vendo o sânscrito, tá? Então, rasa é a palavrinha que indica sabor. Aham, eu sou, né? Apsu, na água. Kaunteya é o nome de Arjuna, né? Então ele está dizendo assim: ó Arjuna, eu sou o sabor na água. Por que o sabor na água? Vamos lembrar, tá? Não sei se isso está claro para todo mundo, mas dentro da visão védica, os nossos cinco sentidos, eles se conectam com os cinco elementos. Tá? A terra, ela está relacionada com o cheiro, com o olfato. A água está relacionada com o sabor, com o paladar. O fogo está relacionado com a visão. O ar está relacionado com o tato. E o espaço, né, ou éter, a gente encontra essas duas traduções, né? Espaço ou éter está relacionado com a audição, com os sons. Isso fica bem claro aqui nesses versos que a gente vai ver, né? Então, primeiro Krishna ele se coloca como sendo o sabor na água. Em seguida, ele diz que ele é o brilho do sol e da lua, tá? Então, a palavrinha Shashi, indicando a lua, tá? Esse é um dos nomes da lua. Esse nome aqui, inclusive, aparece naquele mantra que a gente recita bastante dentro da tradição do Krishnamacharya, né? Que é aquele Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam, né? Então, esse Shashi é a lua e Surya é o sol. Existem muitos nomes para a lua e para o sol. Então, aqui a gente tem Shashi, a lua, Surya, o sol, e aí Krishna dizendo, né, que ele é Prabha, a radiância, o brilho desses astros. Em seguida, ele diz que ele é o Pranava. O que é o Pranava? É a sílaba Om, tá? Vejam aqui no texto, tá? A sagrada sílaba Om em todos os Vedas, tá? Sarva Vedeshu. Então, o que são os Vedas? São os grandes textos sagrados, né, da tradição védica. Os primeiros grandes textos sagrados da tradição védica, né? Eles são considerados como uma revelação, né? E aí, em todos os Vedas, esse Om, esse símbolo sonoro, né? Ele é reverenciado como sendo o nome de Deus, né? Aquele símbolo que representa Deus. E, portanto, Krishna, ele se identifica aqui, né, com o Om, que é apresentado, né, em todos os Vedas. Em seguida, ele diz Shabda, que. Então, esse que, né, ele vem de Kam, que é o elemento espaço, o elemento éter. Shabda é o som.
Né? Então ele está dizendo assim que ele é o som vibrando no espaço, o som vibrando no éter. Como eu disse para vocês, né? Esse sentido da audição está relacionado com o elemento espaço, está relacionado com o som, né? A fala. Então ele é o som vibrando no éter. E em seguida ele diz Paurusham Nrishu. Tá? Esse Paurusham vem da própria palavra Purusha, que indica aqui o ser humano. Então, Paurusham Nrishu quer dizer que ele é a coragem no ser humano. Tá? Então, aqui no inglês, né? Valor in man am I. Né? Então, eu sou a coragem nos seres humanos. Ok? Então, aqui está uma forma, né, da gente poder contemplar Krishna nas coisas. A gente pode saborear a água e pensar, aqui tem Deus. A gente pode olhar o brilho do sol e da lua e pensar, bom, aqui também tem Deus. A gente pode vibrar o som Om, né, pensando aqui também está Deus. A gente pode ouvir todos os sons vibrando no espaço, né, e pensar aqui também está Deus. E quando a gente vê, né, a motivação com a qual os seres humanos encaram, né, suas vidas, dia após dia, né, a coragem com a qual a gente enfrenta a vida, né, a gente percebe, bom, aqui também está Deus. Né? Vamos para o próximo verso. Então, eles continuam esses versos na mesma tônica. Então, agora Krishna diz que ele é Punya Gandha Prathivyam. Então ele diz que ele é justamente o aroma, o cheiro da terra, né? O odor da terra. Prathivi é a palavrinha em sânscrito para o elemento terra. E Gandha quer dizer o odor. Né? Punya, esse punya aqui tem esse sentido de puro. Então ele diz: Eu sou o puro aroma da terra, ou na terra. Em seguida, Tejas Chasmi Vibhava Sal. Tá? Esse Vibhava Sal tem esse sentido no fogo. O que que eu sou no fogo? Tejas, o brilho. Tá? Essa palavrinha Tejas indica a ideia de brilho, claridade. Tá? Tejas é evocado em muitos mantras védicos, né? Quando a gente quer ter clareza sobre as coisas. Um dos mantras védicos mais conhecidos que evoca, né? Tem esse mesmo termo aqui, né? Ah, na verdade, vai aparecer no verso seguinte lá, o Tejasvi. É aquele mantra Sahanavavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai. Aí ele diz Tejasvi Navadhitamastu, né? Ele está dizendo assim que o nosso encontro, o nosso estudo seja tejas, né? Gere clareza para nós. Então aqui ele está se comparando a essa clareza do fogo. Tá? O elemento fogo representando a luz, a visão clara, a terra representando o aroma, né? O sentido do olfato. Em seguida ele diz assim: Jivanam Sarva Bhuteshu. Como a gente já viu antes, essa palavrinha diva indica a energia viva, né? A ideia da presença espiritual que gera vida na matéria. Então ele diz assim que eu sou o princípio de vida, Sarva Bhuteshu, em todos os seres. Né? Sarva, todos, Bhuteshu, nos seres. Né? E
Por fim, ele diz aqui, tapaschasmi tapasvishu. Então ele evoca essa palavrinha tapas, né? Que é uma outra palavra conhecida bastante dentro do yoga, né? Tapas indica a ideia de dedicação, esforço, disciplina, né? E essa palavra tapas, ela tem a sua raiz tap, na ideia de produzir um fogo, produzir um calor vital, um calor interno, né? Então ele coloca aqui dessa forma, né? Eu sou o calor interno, né? Ou o calor vital, que é ah, aceso, né? Que é despertado pelos praticantes espirituais. Né? Esses praticantes espirituais aqui são o tapasvi, tapasvi, tá? Eles são muitas vezes traduzidos como os ascetas. Né? Então, esses ascetas que se dedicam a essas práticas, né? Despertam esse fogo interno e Krishna, ele diz, eu sou esse fogo, né? Despertado por essas práticas. Em seguida, no verso 10, ele diz assim: conheça-me, ó Arjuna, como sendo a semente primordial de todos os seres. Né? Então, ele usa essa palavrinha bija, que significa semente, né? Então, ó, vidhi, conheça-me, né? Ó Partha, ó Arjuna, como sendo a semente, Bijam, original, Sanatana, de todos, Sarva, os seres, Bhutanam. E aí em seguida ele diz, Budhir, Budhimatam Asmi, Asmi quer dizer eu sou, né? Literalmente, eu sou o Budhir. Né? Vamos lembrar o que que é o Budhi? É aquele princípio superior da mente de cada ser, né? Que é o que traz a faculdade da inteligência, do discernimento, né? Da capacidade de reflexão. Então ele diz: Eu sou esse Buddhi nos Buddhimatam, né? Naqueles que discernem, naqueles que refletem, naqueles que pensam. E em seguida, ele usa agora esse termo que eu falei para vocês ali, né? O Tejasvi. Né? Então eu sou o Tejas, a clareza dos Tejasvinam, né? Das pessoas que cultivam a clareza. Né? Então, para aqueles que cultivam essa clareza, eu sou a própria clareza. E em seguida, esse aqui é o último verso que a gente vai ver hoje. Então ele diz Balam, Balavatam, Chaham. Né? Balam é uma palavrinha em sânscrito que indica força, vigor. Né? No Ayurveda é uma das características que a gente precisa ler na constituição de uma pessoa, né? Bala. Quanto de força, de vigor, de energia vital essa pessoa tem. Então, às vezes isso vai aparecer no pulso. Né? Bons vaidyas, médicos ayurvédicos, né? Eles são capazes de pegar no pulso da pessoa e sentir esse bala. Né? Eles dão até classificação de níveis de bala, né? Isso é necessário até para determinar o tipo de tratamento que a pessoa pode suportar. Né? Então, por exemplo, se o bala é muito fraco, né? A pessoa ela vai precisar ter um tratamento muito suave, gradual. Se o bala é forte, a pessoa pode passar por um tratamento mais intensivo. Então, Krishna diz que ele é essa força,
nos Balavatam, naqueles fortes, né? Então, assim, nos detentores da força, eu sou essa força. Tá? É muito comum, né, quando uma pessoa ela tem força, ela tem energia, ela se envaidece disso, né? Ela pensa, eu sou poderoso. Né? Mas na verdade essa força não é exatamente da pessoa, né? Porque não foi ela que produziu isso, né? Essa força vem de Krishna, né? Essa força vem de Deus. Então Krishna diz: eu sou a força presente nesses que são fortes, né? Balavatam. E aí ele coloca mais uma coisa, né? Eu sou a força nos fortes, porém a força que é desprovida de kama, iraga, desejo e apego, né? Porque é muito comum que essas coisas se vinculem, né? A gente usa a nossa força vital para se apropriar, né, daquilo que a gente deseja e aquilo que a gente tem apego. Ou seja, a nossa força, ela facilmente se transforma num tipo de exercício de poder, né? Num tipo de exercício de orgulho, de arrogância, de egoidade. Porém, Krishna diz: eu sou a força nos fortes, porém, essa força que é desprovida de apego e desejo. E aí, ele diz assim: Dharma Viruddha Bhuteshu Kamosmi. Então, de novo, ele usa a palavrinha kama, como vocês sabem, é a ideia de desejo. Kama pode representar todos os tipos de desejos egóicos que a gente tem na vida, né? Todos os desejos sensoriais. E muitas vezes Kama representa também especificamente o desejo sexual. Então, aqui nesse verso, né, a gente vai encontrar essa tradução aqui como meramente desejo, né? Então, ele diz assim: em todos os seres, eu sou aquele desejo que não é contrário ao Dharma. Tá? Então, o que que é o Dharma, né? O Dharma é a ética, a virtude. Então, ele diz assim que quando o desejo ele está alinhado com a ética, alinhado com a virtude, esse desejo é o próprio Krishna. Porém, o desejo, quando ele se desvirtua, né, quando ele infringe a ética, né, ele viola o Dharma, aí Krishna não se coloca como sendo esse desejo, né? Então, ele coloca o desejo dentro desse alinhamento com o Dharma. E em algumas traduções da Bhagavad Gita, vocês vão ver a ideia do próprio desejo sexual, né? Ou seja, a ideia de uma vida sexual que está alinhada com o Dharma. Então, isso vai aparecer também em algumas traduções, esse kama como sendo especificamente o desejo sexual, né? O que que seria esse desejo sexual alinhado com o Dharma, né? Seria a ideia de uma vida sexual que é vivida com respeito e responsabilidade, né? Então, esse desejo sexual que não vai causar sofrimento, né, para as outras pessoas ou para a própria pessoa, né? Então, ele deve ser vivido com respeito e com responsabilidade. E aí, com isso, Krishna termina essa sequência de apresentação aqui, né, onde ele se coloca como sendo essas diferentes coisas, né? Então, só repassando, ele diz, né, eu sou, deixa eu voltar aqui. Então, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho do sol e da lua, eu sou o mantra Om em todos os Vedas, eu sou o som vibrando no éter, eu sou a coragem dos seres humanos,
eu sou a fragrância da terra, eu sou o brilho do fogo, eu sou o princípio vital em todos os seres e o calor vital gerado pelos praticantes espirituais. Aí ele diz: ó Arjuna, né, conheça-me como sendo a semente original de todos os seres. Eu sou a inteligência daqueles que discernem e a clareza daqueles que cultivam a clareza. Opa! E aí ele diz: eu sou o poder dos fortes, dissociado de desejo e apego. Em todos os seres, eu sou o desejo que não é contrário ao Dharma, à virtude. Então, essa é a apresentação de Krishna aqui nessa passagem. Aí, como eu disse para vocês, vamos ouvir uma canção do Geraldo Azevedo, tá? Essa canção ela começa, na verdade, já naquele verso do colar de pérolas, né? E ela chega até esse verso que a gente viu por último agora, o verso 11. Então, deixa eu sair aqui. Eu vou mudar a configuração do áudio e vamos ouvir a canção. Se vocês não estiverem conseguindo ouvir bem, me deem um sinal aí, tá? Vou colocar aqui num bom volume. Saiba que eu sou a origem e sou a dissolução da matéria e do espírito que existem neste universo. Além de mim nada existe, tudo se sustenta em mim, como as contas de um colar estão presas por um fio. Eu sou o gosto da água pura, a luz do sol e da lua. Sou um dos mantras védicos, o som vibrando no éter. Eu sou o aroma da terra, eu sou o calor do fogo, sou a vida do que vive e a penitência dos santos. Arjuna, saiba que eu sou a semente original de todas as existências, o poder dos poderosos, dos sábios, a inteligência. Sou a potência dos fortes, desprovida de cobiça. Sou o prazer sexual, de acordo com os princípios da religião eterna. Oh, Bharata, soberano. Conseguiram ouvir bem? Bonita canção, né? A voz dele é muito linda também, né? Então é isso, gente. Essa foi a apresentação dos versos de hoje. Algum comentário que vocês queiram fazer? Quando o Krishna dá aquela metáfora, né, das pérolas que estão ensartadas no fio, no cordão, isso também pode ajudar
pode ser também uma metáfora para essa unidade ou multiplicidade de Deus, no sentido que Krishna é um, né? Tanto que o Vaishnavismo é uma religião monoteísta, mas ele também tem várias encarnações, né? Os Dashavataras, por exemplo, né? Ele vem como um peixe, ele vem como um leão, né? Ele vem como um anão, até como uma mulher, né? Na Rohini. Então, eu queria entender melhor isso, essa unidade e essa multiplicidade. Sim. Exatamente esse o ponto, né? Mas a multiplicidade aqui, ela abrange mais do que só a ideia dos avataras. Ela é a ideia da existência de todas as coisas e de todos os seres, né? Então, o conceito, né, que a gente tem na própria síntese que Ramanuja faz, né? Não sei se vocês sabem, na verdade vocês sabem, mas talvez vocês não se lembram. Lá no início eu expliquei para vocês, né, que a filosofia Vedanta de Ramanuja, ela é chamada de Vishishta Advaita Vedanta. A palavrinha Advaita, ela indica justamente essa ideia de unidade, né? Adva quer dizer não dois. Então indica a ideia de unidade, monismo. E Vishishta é uma palavrinha que indica a ideia de que dentro dessa unidade existe uma pluralidade. Então, isso aparentemente é um paradoxo, né? Do ponto de vista da ideia, a gente tem a pluralidade dentro da unidade. Mas não é um paradoxo, na verdade, talvez a síntese mais perfeita do que seja essa realidade, né? A gente tem uma pluralidade de coisas e seres habitando dentro dessa unidade que é Deus, que é Krishna, né? Então é justamente isso, a ideia de que ele está ali se colocando, né, como sendo a unidade que permeia a pluralidade, né? Então todas essas pérolas ou essas pedras preciosas do colar são todos os seres e coisas que existem, como ele se coloca aqui, né? A água, o sol, a lua, a inteligência, né? A força, todas essas coisas estão unidas, né? Por esse fio que é Krishna como essa unidade, né? Que integra tudo, né? Então, esse é exatamente o conceito védico, tá? A pluralidade na unidade, né? A unidade na pluralidade. Diga, Teresa. É, eu fico pensando que deve existir, quer dizer, claro que existe. As coisas que Krishna escolhe para se definir é, são bem específicas, né? Eu sou o cheiro da terra, eu sou o sabor da água, eu sou o prazer do sexo, eu sou. Ele vai dizendo várias coisas, né? E eu fico achando que dentro dessa metáfora deve existir mais coisa para a gente observar Uhum. e, e talvez coisas para a gente valorizar na própria vida que está por trás, né? Enquanto você ficou falando, porque ele não escolhe ele escolhe várias coisas bem específicas, bem delimitadas, vamos dizer assim, né? É, E isso deve ter um significado. E eu fico me perguntando, talvez as coisas mais bonitas que sim. possa haver. É. Isso é claro, é um ilustrativo, ele É, seleciona algumas coisas, né? é Mas é uma bem importante linguagem poética, né? É é, uma linguagem poética, mas mas é importante a gente considerar que, embora ele selecione algumas dessas coisas, e vocês vão ver que vão ter outras passagens onde ele seleciona outras coisas também,
Isso não significa que ele está excluindo o resto. Sim, não. Ele poderia falar qualquer coisa. Ele poderia falar assim: eu sou a calma que a gente sente quando toma gotinhas de Rivotril, né? Ele Aham, poderia dizer coisas assim, né? Eu sou o prazer do chocolate, né? sim. Eu sou a beleza da cooperação entre as formiguinhas, né? Ali compondo o formigueiro, né? Todas essas coisas podem, tudo pode ser apreciado como sendo essa manifestação de Deus. Claro que aqui ele escolhe algumas coisas, né? Mas na verdade é isso, é esse olhar que a gente tem, né? De perceber naquilo que a gente está experienciando o sagrado daquilo, né? Que pode Uhum, estar em tudo mesmo, até mesmo como eu brinquei, né? Até no remédio alopático que a gente toma e aquilo vem e apazigua um sofrimento que a gente está sentindo, né? A gente pode pensar, nossa, que beleza, né? Krishna, Deus está aqui nesse remédio, uhum. né? Então, eu tenho um amigo que recentemente, né, esses dias a gente estava se comunicando, ele está fazendo uma viagem pela Amazônia. É um amigo, ele é o nosso professor de sânscrito, o Robson Radhanatha. Ele vai estar aqui em julho, inclusive, depois eu vou convidar vocês para o lançamento de um livro que ele está lançando. E ele tá fazendo uma viagem pela floresta amazônica agora, né? E aí ele mandou uma mensagem, assim, de como ele estava deslumbrado com aquilo. E aí ele começou a escrever versos, assim, dizendo, né? Que entre os rios, Krishna é o rio Amazonas, né? Entre os peixes, ele é o boto cor-de-rosa. Então ele estava dizendo como Krishna, aí ele dizia, né, que entre as tribos indígenas, Krishna é aquela tribo, porque ele estava dentro de uma tribo indígena, né? E aí ele foi compondo os versos dele de como ele via Krishna ali no meio da floresta amazônica. Então é isso, né? A gente pode realmente ver Krishna em todas essas coisas. É o nosso olhar, né, que nos permite realmente sacralizar a experiência que a gente está tendo. Ok, gente. Então, finalizamos por hoje. Semana que vem temos aula, né? Seguimos firmes e fortes aí nos nossos estudos. Então, abraços, boa semana para vocês. Abraço, obrigada. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.